Não. Então, definimos o que é núcleo, o que é imagem. Definimos, vimos umas propriedades aqui, né? Que uma função é injetora. Definimos o que é injetora, né? Mas a gente viu uma coisa, né? Que se a função é injetora, se a aplicação é injetora, então o núcleo é exatamente elemento neutro, né? Ok? Tem algo mais. É o seguinte. Aqui diz assim, né? Se T é injetora, tá? Se T é uma transformação injetora, quer dizer, o núcleo é igual ao elemento neutro. Então, se você pegar vetores V1, V2, Vn, que sejam Li, então as imagens também são Li, tá? Tá bom? Bom, baseado nisso, isso ajuda bastante, tá? Então, se eles são Li e a aplicação é injetora, então na imagem também é injetora, tá bom? Vamos fazer alguma coisa com isso. Vamos falar do teorema do núcleo da imagem, tá? Esse teorema é muito interessante. Veja, se T vai de V em W, por linear, então a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio, V. Tá bom? Ok, deixa eu repetir aqui. Teorema do núcleo imagem. O que ela diz, né? Então, se você tem uma transformação linear que vai de V em W, é linear e, o que mais que a gente tinha? Então, isso, a dimensão do núcleo, isso aqui, dimensão do núcleo, mais, a dimensão da imagem é igual à dimensão de V. Isso. Okay? Isso aqui a gente não pode esquecer. Tá bom? Vamos ver se aqui já resolveu nada. Deixa eu apagar essa parte aqui. Eu continuo. Ok, vamos colocar exemplos, né? Pronto. Preste atenção nesse exemplo que eu vou colocar. Né? Vamos pensar assim. Se E é linear, vou colocar aqui de R2 em R, digamos 3. Perdão. E pode ser linear, perdão. Pode ser sobre-diretora? O que você acha? Bom, aqui vai ter um papel interessante esse teorema do núcleo da imagem, tá? Veja só. Então, solução. Olha, se fosse sobre-diretora, né? Se E for sobre-diretora,
deveríamos ter o quê? Vamos, vocês me respondem agora, tá? Para que T seja sobreditora, o que deve acontecer? O que deve acontecer? Se T deve ser sobreditora, o que deve acontecer? Vamos, me respondam aí. Dimensão da imagem deveria ser 3. Isso, né? Deveria ser, a imagem deveria ser R3. Portanto, a dimensão da imagem deveria ser 3. Isso aí. Ok. Para ser sobreditora, devemos ter o seguinte, né? Que a imagem de T deveria ser igual a R3. Portanto, o que Rafael disse, tá? Portanto, deveríamos ter... O que deveríamos ter? Que a dimensão da imagem de T deveria ser igual à dimensão de R3, né? Então, deveria ser 3, tá? Logo, opa. Pelo teorema do núcleo da imagem, do núcleo de imagem, temos. Olha o que vamos ter. O que a gente vai ter? Vou copiar o teorema do núcleo da imagem. Bom, deveria ser dimensão do núcleo, deve ser igual a dimensão, mais dimensão da imagem, deve ser igual à dimensão do domínio. E o domínio, qual a dimensão do domínio? Qual a dimensão do domínio? O domínio aqui é quem? O domínio é R2. Qual a dimensão do domínio? Vamos lá, vamos ver se vocês estão lá. Pedro Oliveira, o que você acha? Qual a dimensão do domínio? Estão aí, né? Dimensão do domínio. Quanto é a dimensão do domínio? Vocês estão aí? Ô, Pedro. Vamos mudar, então. Thiago Mota. Thiago Mota, qual a dimensão do domínio? Aí, 2. Pedro Oliveira, R2, tá bom. Isso aí. O domínio é R2 e a dimensão, portanto, é 2, né? Então, vamos colocar aqui R2 por enquanto. Vamos devagarinho. Isso aí. Ok. Ok, então, olha só. Isso aqui, dimensão de R2, vocês já responderam 2. E dimensão da imagem, quanto é a dimensão da imagem? 3, né? E aqui seria mais. Então, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem deveria dar 2. Mas isso é possível, sim ou não? Veja só, o que a gente temos? Então, a dimensão do núcleo seria igual a menos 1. E isso não existe, né? Dimensão do núcleo não pode ser menos 1. Não existe dimensão negativa, tá? Não existe dimensão negativa, tá? Isso é um absurdo, tá? É um absurdo. Tá? Bom, como não tem dimensão negativa, né? Porque estamos falando de espaços vetoriais. No máximo, a dimensão mínima é 0. Depois tem 1, 2, 3, certo? Os números inteiros, números naturais, né? Não números negativos, tá? Logo, isso aconteceu por quê? Se a gente supõe, né? Olha, pegamos uma função de R2 em R3. Nem sabíamos qual é a regra dessa função. Tá? Qual foi o problema, né? A gente supôs que T é sobreditória. Então, olha, né, quer dizer, se T for sobreditória, deveríamos ter, etc, etc. Então, esse é o problema. T não é sobreditória, tá? T não deve ser sobreditória. Não é. Não pode ser sobreditória. Ok? Não pode ser sobreditória. Sem saber qual é a regra da função, tá? Da transformação linear, tá? Deu para entender? Ok? Vamos ver. Outro problema parecido. O que aconteceu? Alguém pode me explicar o que aconteceu? Veja, a dimensão da imagem, nesse caso, deu 3, né? Deveria ser, se for sobretudo, deveria ser 3, né? Ok? Então, toda vez, pense aqui, tá? Toda vez que o domínio tiver dimensão menor que a dimensão do contradomínio, toda vez que o domínio tiver dimensão menor que o contradomínio,
T nunca vai ser sobrejetora, tá? T não pode ser sobrejetora, tá bom? Isso eu demonstrei isso, tá? Tudo graças ao teorema do núcleo da imagem, tá? A imagem. Vamos fazer outro probleminha parecido. Ok, agora eu vou trocar aqui. Vou colocar 3. E aqui, vou trocar 2. Ok? T pode ser injetora? Ok. E aí, o que vocês acham? O que você acha? Será que é possível? Sim ou não? E por quê, né? Bom, agora... A dimensão, aqui João Vitor Tavares pergunta, mas a dimensão de R3 não pode ser 2 também? A dimensão de R3, João Vitor, sempre é 3, tá? Sempre 3, é só calcular. Por quê? Por exemplo, toma a base canônica dele, sempre vai ser 3, tá? A dimensão da base nunca muda, tá? A dimensão da base nunca muda. A dimensão de qualquer espaço vetorial nunca muda, tá bom? Ele sempre é 3, tá? Tá bom? R2 sempre é dimensão 2, tá? Bom, então agora, se T for linear, olha outra vez agora, mas eu vejo o domínio está em R3 e vai para R2. T pode ser injetora? O que você acha? Tá? Agora estou indo de uma dimensão maior para uma menor, tá? Bom, então vou copiar parecido a isso aqui. Então, se T for injetora, deveríamos ter, parecido, né? Deveríamos ter o quê? O que deveríamos ter? Deixa eu perguntar a alguém aqui. João Pedro, aí. Ok, Rafael, tudo bem. Isso, a dimensão é 0. Isso, a dimensão de quem? Do núcleo deveria ser 0. Isso, a dimensão do núcleo deveria ser 0. Cadê? Então, deveríamos ter, na verdade, que o núcleo deveria ser formado unicamente, né? Deveria ser exatamente o conjunto formado pelo elemento neutro do domínio, né? Aqui vai, cadê nossa função? Aqui está, né? Então, o elemento neutro, nesse caso, é 0,00, ou, que é a mesma coisa agora, que a dimensão do núcleo deve ser 0. Ok? Pronto. Aqui. Então, logo, pelo teorema do núcleo da imagem, deixa eu copiar esse aqui. Opa. Logo, pelo teorema do núcleo da imagem, temos. Vamos lá. O que a gente tem? Essa formulinha parecida, só que eu vou adaptar. Ok? Dimensão do núcleo mais dimensão da imagem deve ser igual à dimensão do domínio. E nesse caso, o nosso domínio é R3. Certo? Pronto. Quanto é a dimensão de R3? A gente já falou. 3. Quanto é a dimensão da imagem? Não sei. Então deixa aí quieto. Quanto é a dimensão do núcleo? Está aqui, 0. Pronto. Ok. Logo, temos que a dimensão da imagem é 3. Deixa eu perguntar antes que alguém escreva aqui. Aissa Pinto. Isso aqui é possível, sim ou não? Tem algum problema com a dimensão da imagem ser igual a 3? Tem algum problema, Aissa? O que você acha? Isso aqui é possível que a dimensão da imagem seja 3? Ok, tá com uma... não tenho certeza. Vamos perguntar a outra pessoa, vamos ver. Vinícius Santos, o que você acha? Ah, tá, mas acredita que não pode. Ok. E, assim, aí, já que você respondeu, por que você acha que não pode? Por que você acha que não poderia? Não precisa estar correta, mas só achar mesmo. Ou alguém, me diga aí, qualquer um.
aqui, se bem que eu perguntei para o Vinícius. Poderia. Rafael disse que poderia. Alguém disse que não poderia? Ninguém? E aí, Sara, o que você acha? Aqui, Thiago disse assim, não, pois dimensão da imagem é igual a 2, eu acho. Tá, estamos perto. Alguma coisa por aí você está entendendo. Muito bem, estamos perto. Eu acho que é a mesma coisa que o Thiago. Ok, vocês estão muito perto do que a gente quer falar. Bom, lembre de uma coisa. A dimensão da imagem, lembre uma coisa. A imagem, perdão, vamos repetir. O núcleo sempre está aqui, dentro de R3, tá? A imagem sempre está aqui, dentro do contradomínio. Nesse caso, dentro de R2. Então, a dimensão de R2, quanto é a dimensão de R2? 2. Portanto, a dimensão da imagem tem que ser menor ou igual a 2, tá? Então, essa é a razão, tá? Veja, então, aqui que a gente tem. Como esse carinha aqui sempre está dentro, quer dizer, é um subconjunto, né? Está dentro de R2, está dentro do contradomínio, ok? Deveríamos ter a dimensão da imagem é menor ou igual a 2, tá? Porque isso aqui é 2, né? Tem dimensão 2. Então, isso não está acontecendo, portanto, temos um absurdo, tá? É assim, temos um absurdo. Correto? Tá bom? Então, isso, aí, Thiago, vocês estavam perto daí, né? A imagem, a dimensão da imagem sempre tem que ser menor que o contradomínio, tá? Menor ou igual no pior dos casos, tá? Ok? Então, toda vez que você vai partir de um conjunto de dimensão maior, num conjunto de dimensão menor, T não pode ser injetora, tá? Tá bom? Ok. Linha fácil agora. Vamos copiar esse aqui. T é dado por. Vamos pensar. X, Y, Z igual a X, Y. Aí, pensei nisso aí. Essa aplicação, essa função é linear, tá? Pergunta para vocês. Vamos perguntar para alguém qualquer aqui. Júlia Costa, o que você acha? Essa transformação é sobrejetora? Perdão, vamos colocar. T pode ser sobrejetora? T pode ser injetora? O que você acha? Tá. T pode ser sobrejetora? Sim. Tá? T pode ser injetora? Aham, Júlia me respondeu não. Correto, exatamente pelo problema que a gente viu, né? Pode ser sobrejetora, mas não pode ser injetora. Uma coisa a gente tem certeza, não é injetora, tá? Mas nesse caso, ele é sobrejetora, tá? É só fazer as continhas e você vai ver, tá? Na verdade, T é sobrejetora, tá? Basta conferir, tá? Confira. Como que a gente confere, professor? Calcular a imagem dessa aplicação, tá? Mas não pode ser sobrejetora, tá? Ok? Toda vez que você parta de um conjunto de dimensão maior num menor, nunca vai ser injetora, tá? Tá bom? Tá bem, obrigado, Júlio. Ok, então agora, isso foi para reforçar o que a gente fez na aula passada. Vamos ver se deu alguma coisa aqui. Eu não falei, mas toda função que é injetora e sobrejetora, toda aplicação, deixa eu escrever aqui, tá? É o nome.
Remark. Ok. Toda é transformação linear injetora. Uma transformação linear injetora e sobreinjetora é chamada isomorfismo. Tá? É um nome só, tá? Quando você quer falar de uma função que seja linear e que seja injetora e sobreinjetora, chama-se isomorfismo, tá? Não é um nome, tá? Só isso, tá? Não é nada demais, tá? Ok? Agora, tem outra coisa mais como consequência, tá? É o seguinte. Então, vamos começar assim. Isso é importante, tá? Agora, tem muitas consequências do teorema do núcleo da imagem, tá? O seguinte, tá? Se T vai de V em W é linear, né? E a dimensão de V é igual à dimensão de W, então, temos o seguinte. Espero que você não se confunda com isso, tá? É injetora, se e somente sim, injetora e sobreinjetora, se e somente sim, ok, for T e sobreinjetora. Ok. O que quer dizer isso, tá? Isso é uma coisa curiosa, tá? Por quê? Pois, pelo teorema do núcleo da imagem, tá? Deixa eu ver. Pois, ou pelo teorema do núcleo e da imagem, temos imagem, né? Temos o seguinte, copiar essa parte aqui, vou encaixar aqui. Aí. Veja, isso acontece, é uma coisa curiosa, tá? Se T é injetora, então é sobreinjetora. Mas isso acontece sempre? Não, não. Só quando ambos, o domínio e o contradomínio, têm a mesma dimensão, tá? Ok. Temos, por exemplo, né? Pois pelo teorema do núcleo de imagem temos, se T for injetora, veja o que vai acontecer, tá? Se for injetora, o que vai acontecer? Isso aqui vira o seguinte, se T for injetora, quanto vale a dimensão do núcleo? Deixa eu perguntar para Isabela Cidrini. Se T é injetora, quanto vale a dimensão do núcleo? Se T for injetora, quanto vale a dimensão do núcleo? Isabela? Quanto vale a dimensão do núcleo? Opa. Camila Vieira. Se T for injetora. Aí, zero. Muito bem. Obrigado. Então, zero mais
a dimensão da imagem. Não sei quanto é a dimensão da imagem por enquanto. Coloco aqui, dimensão de V, coloco aqui. Certo? Se T for injetor, então isso vale zero. Vale zero, então eu teria só isso. E daí, professor, o que a gente ganha? Bom, a gente ganha o seguinte, que a dimensão da imagem é exatamente igual à dimensão de V. Mas a dimensão de V, por outro lado, é igual à dimensão de W. Então, deixa eu colocar aqui. Pronto, então a dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio. Então, P é sobrejetora. Viu? Tá bom? Então, se T é injetora, pelo teorema do núcleo de imagem, a gente ganha que T é sobrejetora, tá? Por outro lado, a mesma coisa, parecido, tá? Se T for sobrejetora, vamos ter o seguinte, de novo, pelo teorema do núcleo da imagem, vou copiar aqui. Isso, temos isso. Se T for sobrejetora, a dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio, tá? Então, deixa eu copiar isso aqui. Ok? A dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio. E a dimensão do contradomínio, aqui está. Se T sobrejetor, a dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio. Ok? Só que aqui, esses dois são iguais, tá? Então, isso é igual a isso. Tá? Ele pode passar por outro lado. Tá? Deixa eu copiar aqui. Opa. Para ganhar o seguinte. Isso passa para o outro lado, mas diminuindo. Aí com menos. Pronto. Mas isso vale quanto? Como esses dois são iguais, né? Dimensão de V igual a dimensão de W, então isso vale zero. Pronto. A dimensão do núcleo é zero. Logo, T é sobrejetora. T é sobrejetora. Não, injetora, perdão. Se o núcleo é zero, a dimensão é injetora. É a função é injetora, né? Aí está. Tá bom? Então, isso é bom para você saber, tá? Como um dado especial, tá? Tem outra coisa a mais que eu quero falar, tá? Vocês sabem o que é a função inversa? Lembra da função inversa? O que é uma função inversa? Ah, eu vou escrever aqui. Se T for injetora e sobrejetora, deixa eu colocar aqui de onde eu domino, né? Se T vai de V em W for injetora e sobrejetora, portanto, né, é um isomorfismo, né? Então, primeiro, linear. Então, se T é linear e for injetora e sobrejetora, então, existe a transformação linear inversa, tá? T a menos 1. Ela é uma função que vai ao contrário de V para W, vai de W para V, tá? De W para V. Tá bom? Tá ok? Tá ok? Qual é a propriedade dessas duas funções, né? O que acontece, né? P de T vou colocar aqui T a menos 1,
Eu vou explicar daqui a pouco com mais calma o que acontece. O que acontece, né? Se eu pego t de v e depois de calculado isso, calculo a inversa dela, isso vai me dar a própria v, ok? Quer dizer, essa função aqui se comporta como se fosse essa composição, né? Aqui é a composição, tá? Se você lembra disso. Ok? Aqui você pode escrever assim melhor, talvez. Aí. E a menos 1 de t de v vai dar o próprio v, tá? E algo parecido. Vou escrever algo parecido aqui, só que trocando o t para fora. O t menos 1 é isso mesmo. Desse lado. E para que se note. Aí. Vou colocar um W aqui. Isso vai ser W. Quer dizer, isso se parece com matrizes, né? Matriz de uma... matriz vezes a matriz inversa da própria... da matriz de identidade. Então, é parecido. Tem uma semelhança gigantesca, tá? Vou fazer um exemplo para que você veja, tá? Então, se você tem uma transformação que seja injetória e sobjetória, então existe a transformação linear T-1, tá? Aqui ainda. Okay. Essa transformação se chama inversa, tá? Esse aqui. Isso não está no texto, mas um dia vamos usá-lo assim. É chamada inversa de... Ok? Vou fazer exemplo, tá? Um probleminha. Tudo em ordem. Tomara que sim. Um problema. Vamos calcular um problema, tá? Um problema simples, tá? Então, se... Vou colocar T. Vai de R2 em R2. Vou fazer fácil. Vou começar. Vai de R2 em R2. Dado por... Digamos que você tem essa função x, y igual a 2x, y, mais y, vírgula, x mais y. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui. Ok. Então, verifiquem. Vou colocar aqui. Verifiquem se P é... Bom, uma função que se chama injetor e sobjetor se chama isomorfismo, né? Ou também, nesse caso, uma função qualquer que se chama injetor e sobjetor se chama bijetora, tá? Em algum momento, talvez alguém vai colocar isso, mas eu vou deixar assim. Se T, verifique se T é injetora e sobreinjetora. Tá? Então, 2. Se for o caso, calcule E a menos 1. Pronto, ok. Aí está o nosso problema. Solução. Ok. Vamos lá. Agora sim. Esse assunto, entre aspas, assunto novo, né? Tá. Vamos lá. Ok. Vamos verificar se a função é injetora e sobrejetora, tá? Então, como posso fazer para que essa função
como posso saber se ela é injetora? Como posso saber? O que tem que calcular para saber se é injetora? Alguém pode responder? João Pedro, elemento neutro. Tá, né? Eu tenho que provar que o núcleo é exatamente o elemento neutro, né? Tem que calcular o núcleo, deve ser o elemento neutro, tá? Ok, exatamente o elemento neutro. É isso, tá? Ok. Então, calculemos para saber se é injetora, né? Para saber, né? Ok. Então, para saber se é injetora, verifiquemos, calculemos o núcleo, tá? Calculemos o núcleo. Então, calculamos o núcleo, que é, por definição, o núcleo como é que é? É um conjunto formado pelos elementos do domínio, tá? E os elementos do domínio são pares ordenados. Por que, professor? Porque estão em R2, tá? Então, são elementos do domínio, então, que pertencem a R2. Aqui está. Ao quê? O que acontece? A imagem disso, tá? Quer dizer, T de x, y é igual ao elemento neutro do contradomínio. Qual é o elemento neutro do contradomínio? Qual é o elemento neutro do contradomínio? Qual é? Escreva aí, por favor. Isso dá para escrever. Qual é o elemento neutro do contradomínio? Camila me responde 0, 0. Rafael 0, 0. Vinícius responde 0. Bom, eu par 0, 0, tá? Não confunda com somente escrever 0, ok? Porque não é 0. É o elemento neutro do contradomínio, que também, nesse caso, é R2, tá bom? 0, 0, tá bom? Bom, a partir daqui eu faço. Continuo. Continuo. Eu substituo. Quanto vale isso? Tá aqui. Ok. Substituir. Ali. Nada. Se você vê isso aqui, isso é um sisteminha de equações, tá? É uma equação. Se você não perceber, eu vou fazer passo a passo, mas um pouquinho acelerado já. Significa que isso deve ser 0, igual a isso, né? Isso deve ser igual a 0, tá? Então, vou apagar aqui, deve ser 0, vírgula aqui, isso aqui deve ser 0. Deixa eu falar tudo isso. Repetindo. Esse aqui deve ser 0. Aqui está. Esse aqui deve ser 0. Aqui está. Ok? Então, eu tenho um sisteminha de equações, isso aqui. E qual é a solução desse sistema? Eu só vou substituir aqui, né? Eu resolvo esse sistema e coloco aqui, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Resolve esse sisteminha, professor. Vamos lá, resolvemos o sistema aqui. Ok. E tenho isso. Ok. Aí está meu problema, tá? Deixa eu só ajeitar aqui bonitinho. Ok. Se eu faço essa equação menos essa, né, 2x menos x vai dar x, e y com y vai cancelar, eu vou obter x igual a 0. Deixa para lá, x igual a 0. E além disso, eu vou obter, já que x igual a 0, y vale 0 também. Ok? Bom, então, o que eu ganhei? Né? Logo, quanto vale o núcleo? O núcleo era tudo isso, né? Deixa eu ver. O núcleo era tudo isso, né? Então, esse aqui. Isso, era tudo isso. Só que essa equação aqui, eu vou substituir pelo que eu obtive aqui, que x vale 0 e y 0. Bom, afinal de contas, simplesmente, que diz isso aqui? Que x tem que ser 0 e y 0. Então, isso aqui é 0,0. O núcleo é unicamente o elemento neutro, correto? Portanto, posso dizer que é injetora, sim ou não? É injetora, sim ou não? Sim. Ok.
Posso dizer que T é sobrejetora ou está faltando uma coisa? T é sobrejetora, sim ou não? O que você acha? T é sobrejetora? Ou não? Falta fazer alguma coisa. Já posso dizer que T é sobrejetora? Eu só calculei para ver se tem injetora. Alguém pode me dizer se T é sobrejetora? Né? Porque a pergunta pede as duas coisas. E aí? Quem responde? T é sobrejetora, sim ou não? É sobrejetora, diz Thiago. E Rafael. Por quê? Por que é sobrejetora também? T é injetora, sim. Ok, Thiago. Nesse caso, T é sobrejetora, sim. Quando T é injetora, T é sobrejetora. Mas por quê? Porque os dois, o domínio e o contradomínio, têm a mesma dimensão. Isso. Tá bom? Ok. Então, como o domínio e contradomínio tem O, K, de T, tem a mesma dimensão, né? Porque a dimensão vai ser 2, né? Tem a mesma dimensão 2, né? Ah. Então, E também é sobrejetora, tá? Só por essa razão, tá? Quer dizer, nesse caso, eu não precisei calcular a imagem de T, ok? Eu não precisei calcular a imagem de T, tá? Ok? Então, veja só. Como T é injetora e sobrejetora, agora T tem inversa. Existe essa funçãozinha, tá? T tem inversa, tá? Logo, T, A, sui inversa. E vamos calcular essa inversa, tá? Como que a gente calcula a inversa dessa função? Ok? Aqui tem a cara da inversa. A inversa faz o quê? Cadê? A inversa faz o quê? T a menos 1 de T de V é o próprio V. O T de T a menos 1 é o W, né? Ok. Então vamos fazer. Como fazer isso, né? Como fazer isso? Tá, vamos dar uma ideia aqui. Tinha um teorema, que está aqui. Tomara que não traga de novo esse aqui. Aqui. Isso. Lembra desse teoreminha aqui, 5.1? Se você souber T em alguma base, em algum elemento da base, então você pode saber a função de forma geral. Então, é isso que vou usar agora, tá? Eu vou tentar saber como é T a menos 1 em alguma base, tá? Ok? Vamos lá. Vou explicar aqui com muita calma, tá? Vamos calcular T, a função T primeiro, em alguns elementos, tá? Usaremos aqui o teorema 5.1, ok? Primeiro, calculemos T em alguma base. Tudo
domínio, né? Base do domínio. R2 tem uma base. R2, tá? Sugestão. O que você me sugere? O que você me sugere para usar como base de R2? Alguém tem uma sugestão de uma base de R2? Alguém tem uma sugestão de base de R2? Qual base posso usar? Aqui, Camila diz 0,1. Eu acho que é... O que é uma base, né, de R2? São dois vetores, tá? Tem que ser dois vetores, tá? Dois vetores. Eu não sei se Camila quis dizer alguma coisa com isso. 0,1. Esse é um vetorzinho ainda, tá? Falta outro vetor, né? Aí, agora sim, 1,0. Ok, eu acho que os dois estão falando a mesma língua agora, Camila e Rafael. Então, vou usar a base canônica, tá? Por que a base canônica? É mais fácil, só isso. Vou calcular T de 1,0, ok? Devido a alguma coisa. Vou calcular T de 0,1. Por que, professor, esse? Ah, pega qualquer base. Mas, para simplificar nossa vida, a gente calcula a base canônica, tá? Ok, quanto vale T de 1,0? Ah, tá, e agora tem que lembrar como era a nossa função, né? Aqui está a nossa função. Vou copiar e colar e deixar lá embaixo para que não esteja voltando toda hora. Então, quanto vale T de 1,0? T de 1,0, coloco aqui. Quanto vale? Aí me diga quanto vale T de 1,0. Quanto vale T de 1,0? E, por favor, escreva aí. Quanto vale T de 1,0? Ninguém? Vou começar a perguntar. Aí, Thiago diz 2. Bom, T de 1,0. É só substituir, né? Aqui seria x vale 1 e y vale 0. X vale 1 e y vale 0. Vale quanto? Vale 2,1. Isso. Essa é a forma completa, né, Thiago? Correto? E quanto vale T de 0,1? Quanto vale T de 0,1? Quanto vale T de 0,1? 1,1. Claro, 1,1. Tá certo? Ok. Pronto. Agora é o seguinte, tá? Aqui tem uma coisa, uma sacada muito interessante, muito interessante. Eu sei quanto vale T de 1,0, ok? Assim, a função T a menos 1 deveria satisfazer o seguinte, tá? T a menos 1 deveria satisfazer o seguinte. Deixa eu escrever aqui. Deveria satisfazer o quê? T a menos 1 de isso aqui. Opa. Pergunta para todos vocês. T a menos 1 de T de 1,00 deveria ser quanto? Deve ser quanto? Né? T a menos 1 de T de 1,0. Pelo que a gente viu lá em cima, deixa eu escrever aqui. Uau, paciência, paciência, paciência. T a menos 1 de T de V deve dar o próprio Vzinho, né? O próprio deve dar o V. Ok? Deve dar o próprio V. Que uma é inversa do outro. Então, T a menos 1 de T de 1,0 deve dar quanto? Deve dar quanto? 1,0. 1,0. Correto? E quanto deve dar? Deveria ser, aqui, vou substituir aqui, T de 0,1. Vou calcular T a menos 1 de T de 0,1. Quanto deve dar isso? Isso deve ser igual a 0,1.
Correto? Isso aí, tá? Muito bem, obrigado. Mas isso aqui, veja aqui agora coisa interessantíssima. Logo, isso aqui é a mesma coisa. Tá? Eu vou escrever tudo isso de outra maneira, só isso, tá? Deixa eu ver se dá para colar. Deu para colar. Aí. Isso aqui, T de 1, 0, é 2, 1. Concorda? Porque T de 1, 0 é 2, 1. T de 0, 1 é 1, 1. Aí. Pronto. Já está feito o que eu quero. Eu deixei T a menos 1 com a cara do teorema 5.1. Deixa eu ver, aqui está. Só que aqui não é T, é T menos 1. Em algum vetor, eu sei quanto vale. T, em algum vetor, eu sei quanto vale. Ok? Esses dois vetores, 2, 1 e 1, 1, formam uma base. Correto? Sim ou não? Sim ou não? Formam uma base. Não são múltiplos, certo? Né? Como 2, 1, né? Vou escrever aqui. Esses dois vetorzinhos formam uma base. Posso aplicar, então, o teorema 5.1, tá? Opa, aqui escrevi. Forma uma base de R2. R2, R2. Então, podemos aplicar o teorema 5.1. Ok? Ok. Como que eu aplico esse teorema? Posso aplicar, porque eu sei quanto vale T a menos 1 nesse vetor. Eu sei quanto vale T a menos 1 nesse vetor. Então, agora eu posso saber quanto vale T a menos 1 de forma geral. Para isso, primeiro o que a gente faz, né? Para isso, escrevo qualquer elemento, né? Deixa eu ser mais específico, né? Então, podemos aplicar o teorema 5.1 e calcular T de x, y. Não, T a menos 1, na verdade, né? T a menos 1 de x, y. Tá. E como que eu faço isso, né? Primeiro, né, lembrando o que a gente fazia, né? Para isso, escrevemos o xy, né? Como combinação linear dos elementos dessa base, né? Como combinação, a gente fez na aula passada também, né? Linear dos elementos da base, dessa base aqui. Bom, e como que a gente fazia? Lembrando de novo. Então, colocou xy, o par xy. Isso não é difícil, né? Vou escrever como combinação linear disso e vou ter um sisteminha. Vou resolver um sistema. Vou colocar A mais B. A gente fazia desse jeito. Então, aqui tem um sistema, né? Tem um sistema. E qual é o sistema, né? Deixa eu ver. Seria 2 vezes A mais B igual a X. A mais B. Agora, estou só resolvendo, né? E esse aqui, estou usando demais esse tipo de probleminha. Então, aqui é só resolver esse sistema, né? Bom, e eu, dessa forma, se eu fiz de maneira esperta aqui, 2A, se eu faço a diferença, essa equação, menos esse aqui, 2A menos A vai dar A, e eu vou obter A igual a X menos Y. Okay? E B, já que A é igual a X menos Y, B é igual a Y menos A, certo? Olha, aqui, Y menos A, e A vale X menos Y. Então, X menos Y, afinal isso vai dar, esse menos com esse menos, vai dar mais. Então, vai dar assim, menos X
mais 2y. Isso. Então, vou deixar aqui. Aí. Logo. Pronto. O que eu tenho agora, né? Como t deve ser linear, então eu tenho o seguinte, tá? Ok. Agora sim. Quanto vale A? A vale x menos y. É só substituir agora, passo a passo. Isso a gente já fez aulas passadas também já. Quanto vale B? Substitui. Ok. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte, vou aplicar T, tá? Nisso aqui. Na verdade, T a menos 1, tá? Vou aplicar T a menos 1. Cadê? T a menos 1. T a menos 1. T a menos 1. De tudo isso. Tá bom? Só que T a menos 1 deve ser linear. E eu sei que é linear, tá? Então, ele se distribui. E como T a menos 1 é linear, eu tenho o seguinte, tá? Esse aqui, o número, sai para fora. Tá bom? Opa, saiu para fora. Esse T a menos 1, ele entra aqui dentro e entra aqui dentro também. Isso. Deixa eu ver se tem um parênteses a mais. Tem, aí. T a menos 1 entra aqui e entra aqui. Só que esse numerinho sai para fora, saiu. E esse numerinho aqui também saiu para fora, e saiu. Por quê? Porque T é linear, tá? E T a menos 1 também é linear, tá? Então, tô fazendo do jeito que a gente fez nas aulas passadas, tá? Bom, agora o resto é fácil. Por quê, professor? Ah, tá, olha só. X menos y, T a menos 1 de 2, 1, esse eu sei quanto vale x a menos 1 de 2, 1. Aqui, 1, 0. E outro vale 0, 1. Ah, então ficou fácil mesmo. Então, deixa eu pegar, copiar e colar. Isso aqui vale 1, 0. Isso aqui vale 0, 1. E, portanto, só fazer as contas agora. 1 vezes isso vai dar x menos y, vírgula. E esse aqui, S vezes 0, nada, e vai ficar S vezes 1. Aí. Pronto. Agora, já tenho a cara de T a menos 1 x, y. Esse aí, opa, esse aqui, vale isso. Pronto, acabou. Tá bom? Tá vendo? T era uma aplicação linear. T a menos 1 é outra aplicação linear. Ok? E você pode conferir se você não fez uma conta errada, né? Por exemplo, em 1, 0, perdão, cadê? Em 2, 1 deveria dar 1, 0, né? Se você colocar 2, 1 aqui, seria 2, 1. 2 menos 1 dá 1. E aqui, se fosse 2, seria menos 2. E aqui 1, 2 menos 2 dá 0. Tá certo. Tá bom? Então, essa é a aplicação inversa, tá? Ok? Essa é uma forma de resolver, tá? Mas como não é a única forma, tá? Pode ser que você veja outros autores que resolvam de outra forma também, tá? Ok? Ok? Para calcular t a menos 1, eu usei o teorema 5.1. Como eu fiz? Né? Primeiro eu calculei t em algum vetor, tá? Cadê? T em alguma base. Calculei, deu isso. E depois eu posso saber como vale t a menos 1. Ok? Ok. Bom, de qualquer forma está escrito. Opa, escrito, né? Vou gravar mesmo. Isso é hoje 19 de abril de 2021. Turma 3.
Está salvado. Ok. Está salvo aí. Então, essa é a forma de calcular a inversa, tá? Ok. Agora vamos ver outra forma de calcular a inversa também, tá? Daqui a pouquinho. Ok. Vamos lá. Então, vamos continuar com o nosso assunto agora. Daqui a pouquinho vamos entrar nesse assunto que eu falei, que calcularemos inversa. Bom, temos 20 minutos mais ou menos para acabar, ou 30, né? Se trata do seguinte agora. Transformação linear, eu falei, né? Matriz de uma transformação linear. Lembra que uma vez falei, para toda matriz está associada uma transformação, para toda matriz uma transformação linear, e para toda transformação linear uma matriz. Então, é agora, chegou o momento, tá? O que vai acontecer? Mas isso aqui não é difícil de ser calculado. Tudo isso que a gente vai ver agora se parece demais com a matriz de mudança de base, tá? Se você dominar o assunto de matriz e mudança de base, isso aqui vai ser muito mais fácil. Bom, de que trata, né? Deixa eu ampliar aqui o tamanho. Então, se você tem uma transformação linear, que vai de V em W, e você tem uma base no domínio, em V, né? Aqui. E outra base, beta, de W, do contradomínio, ok? E, além disso, você tiver o valor de T de V1, quer dizer, o valor desse elemento, o valor de T de V2, quer dizer, o valor desse aqui, o valor de TVN, ok? Você vai ter. E você escreve como combinação linear dos elementos da base beta, tá? Então, repetindo, a base alfa está aqui, V1, V2, Vn. E a base beta, ela está aqui, W1, W2, Wn, ok? Então, você ganhou o seguinte. A matriz de coeficientes desse sistema é denotada por, perdão, a transposta dessa matriz, tá? Quer dizer, os numerinhos A11, A21, esses que aparecem em forma de linha, tirando os Ws, eles aparecem aqui. Ok? Essa matriz é chamada matriz de T, em relação às bases alfa e beta. Ponto. Tá bom? Ok. Ótimo. Então, essa é a matriz, tá? Então, vamos fazer esse exemplo com o nosso exemplo anterior, tá? Vamos fazer essa conta com essa transformação aqui. Ah, tá. Tem outra coisa interessante, não sei se está escrito aqui. Ah, ok. Quando você tem V e W aqui, sendo o mesmo espaço, e você substitui pela matriz, perdão, pela função identidade, como está escrito aqui, você substitui pela função identidade. O que é a função identidade? É simplesmente pega um elemento e transforma nele mesmo, tá? Então, nesse caso, essa matriz aí, dessa transformação, vira exatamente a matriz que a gente tinha, a matriz de mudança de base, tá? Por isso que essa notação tem um I, alfa e beta em cima e embaixo, tá? Coincide com o que nós tínhamos anteriormente, tá? Bom, esse aqui daqui a pouco a gente vai aprofundar isso na aula que vem. Matriz de composição. E vai ser importantíssimo depois para a parte final da matéria. Ok. Então vamos lá, vamos agora nos concentrar nesse problema. Opa. Então, se T vai ser dado de R2 em R2, calcule vou fazer o seguinte, calcule a matriz de T. Nas bases canônicas, em cima e embaixo, tá? Então, deixa eu colocar aqui a letrinha C. Embaixo, a letrinha C também.
Ok? E outra, vou fazer outra parecida. A base alfa. E na base alfa aqui também. E se dá tempo, a gente faz mais, tá? Isso. Beta. Onde C é igual a base canônica. Bom. Tá, para que não confunda com letra minúscula, eu vou trocar letra maiúscula aqui, tá? E quem é alfa? É a base. Vou colocar aqui 1. É isso mesmo, só isso. Quem é beta? Beta, vamos colocar aqui igual outra base, né? 2, 1. Deixa eu colocar aqui. 1. Tudo isso para facilitar contas, tá? Ok. Vamos ver se conseguimos fazer isso. Tem uma observação depois que eu vou fazer. Melhor na aula que vem, né? Eu posso calcular também a matriz da função inversa, tá? A matriz da função inversa. Isso a gente vai ver na aula que vem. E vamos perceber que a matriz da função inversa vai ser a inversa, vai ser a matriz a inversa da matriz da transformação linear, tá? Daqui a pouco eu explico isso, com calma, tá? Então, tá tudo bem relacionado, tá? Então, vamos começar. Aí. Então, como calculo esse aqui? Matriz de T nas bases canônicas. Em cima e embaixo, base canônica, embaixo, base canônica. Tá? Vou reforçar o que está aqui. Aqui. Então, como que eu faço? Primeiro eu escrevo a base alfa, aqui, desse lado, perdão, daqui. E escrevo desse lado a base beta, tá? Só que nesse caso temos ambos lados base canônica, tá? Ok. Ok. Tá bom, vamos lá. Então eu escrevo T na base C, que está em cima, que é a base canônica, 1, 0. Ok? Ok? E aqui calculo T no outro elemento da base. Ok? Isso aqui é fácil. Vamos lá, vamos fazer. Quanto vale T de 1, 0? Quanto vale T de 1, 0? Vamos. Quanto vale T de 1, 0? Já estamos acabando a nossa aula. Quanto vale T de 1, 0? Isso a gente fez. Quanto vale T de 1, 0? 2, 1. Claro, é só substituir aqui. 2, 1. Se você percebe, é simplesmente esse o coeficiente, não é estranho, né? T de 0, 1. T de 0, 1. T de 0, 1. 1, 1. Ótimo. 1, 1. Ótimo, tá? Agora, tem que escrever isso aqui, veja só, tem que escrever esse vetor como combinação dos elementos da base, aqui, ó. Aqui em cima já foi C, tá aqui. E, de novo, tem que escrever como combinação dos elementos da base canônica. Tá? Porque seria assim. A mais B vezes 0, 1. Aqui seria parecido, só que trocando outras letrinhas. B, C e D. Aí, tá bom? Pergunto para vocês, quanto tem que valer A, quanto tem que valer B? Quanto vale A? Quanto vale A? A vale 2 e B vale 1. Muito bem, Thiago. Muito bem, Rafael. Por quê? Porque é muito mais fácil. Esse aqui está na base canônica, então aqui automaticamente é assim, 2. Nem precisa resolver nenhum sistema aqui, tá? 1
1, 1. Logo, é fácil a nossa matriz. A nossa matriz vai ser matriz de ordem 2 por 2. Tá, aqui não passei 1. Deixa eu escrever aqui. Vai ser esse número, 2, depois esse número aqui, tá? Que não dá para perceber. E esses dois números, 1, aqui, 1 e 1. Aí, esse aqui. Essa é a nossa matriz T, nas bases canônicas. Nas bases canônicas, estou falando, tá? Nas bases canônicas, tá? Ok? Ok. Esse foi fácil. Então, e se você percebe, olha, se você percebe o seguinte, tá? Essa matriz aqui é a matriz de T. Lembra da aplicação induzida? Somente contando os coeficientes, 2, 1, 1, 1 e essa. Sempre que você tenha matriz de T nas bases canônicas, sempre vai ser assim, tá? Vai ser muito mais fácil quando você tem matriz canônica em cima e embaixo, é simplesmente os coeficientes, tá? 2, 1, ok? 1, 1, ok? Sempre vai ser assim, desse jeito, tá? Agora, ok, calculemos agora algo parecido. Esse aqui, T de alfa, alfa, né? Então, para isso, agora, calculemos. Não, esse não, esse aqui. Ok? Tem uma curiosidade, tá? A matriz que vai dar é a matriz de ordem 2 por 2, tá? Ok? Depende muito da dimensão aqui, das dimensões, tá? Só que nesse caso ambos são 2, então por isso que está na matriz quadrada, tá? Ok, então agora calculemos algo parecido. Vou copiar e colar para economizar tempo só. Não, não dá. Ok. Eu preciso calcular T na base alfa. T na base alfa. Então eu preciso T. A base alfa. Só que a base alfa, aqui tem 1, 1. Então aqui 1, 1. Não é isso aqui não. Aí eu vou calcular quanto vai dar. E no outro elemento da outra base, né? Dessa base, né? E agora calcula. Quanto vale T de 1, 1? Agora é só substituir o professor. Aqui 1, aqui 1. Então, 2 mais 1, 3. Então, na verdade, vai ser 3,2. Perfeito. E T de 0,1? T de 0,1 já calculamos. Muito bem, obrigado, obrigado. Isso aí, responda aí. T de 0,1? A gente já calculou. Quanto era T? 1, 1. 1, 1. Isso. Ok. Agora, o que vou fazer? O que devemos fazer? A teoria diz, vamos lá. Você escreve T na base alfa e, do outro lado, a base beta. Aqui desse lado, a base beta, tá? Ok? Ok? Quando aqui é alfa e embaixo é beta. Tá, vamos lá. Ok. Mas aqui em cima e embaixo são alfas. Então, eu vou escrever esse aqui como combinação dos elementos da base alfa. Desse aqui. Esse. Vou colocar um A aqui. Mais... a base alfa é essa, tá? Então, por isso que eu estou fazendo isso, tá? B vezes esse aqui. Por que esses dois aqui? Porque esses dois são a base alfa. Tanto em cima e embaixo são base alfa, tá? Eu vou copiar aqui, só para aproveitar. Seria C e aqui seria D, né? Ok, vamos ver o que dá. Agora, não é tão fácil. Quanto vale A, quanto vale B? Não sei. Alguém pode dizer, chutando rapidinho? Eu não sei, tá? Eu não consigo. Mas talvez você consiga. Mas então a gente tem um sisteminha. Vamos fazer nosso sistema. Aí Rafael diz 3 e menos 1. Vamos ver, vamos ver. Não. Aqui seria A mais 0B.
Ah, então já está dito aqui, A mais 0B igual a 3. Certo? Opa. Isso. A mais 0B igual a 3. E o outro, A mais B igual a 2. Certo? Essa é a primeira equação. E temos outra equação? Temos. Isso, temos outra equação aqui. Qual? Esse aqui, C mais D, ou C mais 0D, né? C mais 0D igual a 1. E C mais D igual a 1. Ok. Daqui, não é difícil calcular a resposta, tá? A vale 3, né? Necessariamente, né? A vale 3. E se A vale 3, B vale menos 1. Isso aí, Rafael. Ok? E aqui? Opa. Tudo bagunçado aqui. Deixa para lá. Aí. Então, C vale 1. E se C vale 1, D vale 0, né? Aí está. Ok, muito obrigado. Então, logo, o que a gente tem, né? A matriz de T nas bases alfa, alfa, né? Vai ser igual. Isso. Vai ser todos esses coeficientes. Aqui A, B, né? Deixa eu escrever aqui como matriz agora. Uma matriz de ordem 2 por 2. 2 por 2. Vai ser aqui. Aqui vai estar A, aqui vai estar B, tá? Não se confunda, tá? A, B, C e D. Isso vai dar quanto? Bom, quanto vale A? 3. Quanto vale B? Menos 1. Quanto vale C? 1. Quanto vale D? Igual a 0. Pronto. É isso. Não é difícil, tá? Não é difícil. Tá bom? Ok. Agora, finalmente, já acabando mesmo a matéria de hoje, né? Vamos calcular esse aqui. Agora, calculemos isso aqui. Bom, para isso, o que a gente faz? De novo, escrevemos T na base alfa. O que é a base alfa? Já foi dada aqui, né? Aqui. T1. Já sabemos quanto vale. 3,2, né? E esse aqui também vamos copiar. Aqui já sabemos que vale 3,2. Ok? E T de 0,1 já sabemos quanto vale. Tá? O que muda aqui agora? Então, escrevemos T na base alfa. Agora temos que escrever, né? Deu isso, deu isso. Temos que escrever esses valores agora como combinação dos elementos da base beta. E como é a base beta? Deixa eu copiar a base beta aqui. Base beta está em cima. Aqui está a base beta. Aí a base beta. Ok, quer dizer, eu vou colocar um A aqui, mais um B aqui. Vou adaptar isso aqui depois. Aqui seria um C e aqui um D. Pronto. De novo, a gente brinca agora. Quanto vale A, quanto vale B, quanto vale C, quanto vale D, né? Bom, então temos um sisteminha aqui. Vamos ver o que é o nosso sistema aqui. Nosso sistema vai dizer o quê? 2A, né, mais B, 2A mais B é igual a 3. A mais B igual a 2. E agora temos outro sistema. De onde sai esse sistema? É daqui, dessa primeira equação.
Agora, o próximo sistema vai sair da segunda equação. Tá? 2C mais 2C mais D igual a 1. Correto? Ai, ai, ai. Aqui tudo se... Ah, já era. Tá. Depois eu vou enfeitar isso aqui. Ok. Então aqui temos o sistema. Eu vou copiar e colar para que fique bonitinho. Aí, copiei. Mas seria trocar 2C mais D igual a 1. Aqui seria C mais D igual a 1 também. Bom, agora resolver esse sistema, né? Bom, em cima, 2A menos A dá A, 3 menos 2 dá 1, então A vale 1. Só resolver, tá? Não tem nada demais. Se A vale 1, aqui substituindo, B vale 1 também. Certo? Aqui. 2C menos C, C vale 0. Isso. E D vale 1. Ok? É só questão de resolver, tá? Aqui não tem nada demais, não tem mistério nenhum, tá? Logo, a matriz de T, esse aqui, da base alfa para a base beta, é igual a matriz ordem 2 por 2. Aqui seria A, aqui seria B, aqui C e aqui D. Isso vai dar quanto? Aqui vai dar, deixa eu copiar esse aqui. A vale 1, B vale 1 também, C vale 0, D vale 1. Aí está. Pronto. Então é isso, tá? É isso que nós temos que fazer, tá? Para calcular matriz de T em alguma base, tá? Matriz de T em alguma base. Bom, eu acho que temos tempo, mas eu não queria saturar vocês de muita teoria. O que vem agora é a matriz da composição de funções, tá? Ok? A gente vai ver isso depois na aula que vem melhor, tá? Ok? Então é isso. Até hoje é isso, tá? Isso aqui vai cair na prova? Certeza, com certeza cai, tá? Então você vai pegar uma transformação linear, calcule. Vai ser a pergunta muito mais, sempre vai ser assim. Tem injetora? Desobjetora? Tem inversa? Calcula a matriz da transformação T, calcula a matriz da inversa, etc, 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 tá? Ok? Ok? Calcule núcleo, imagem, tá? Você tem muito material para fazer, tá bom? Quarta não tem aula? Eu não sei. Nossa. Quarta o quê? Tiradentes? Ah, sabia que tinha um feriado para estragar tudo. Nossa. Ok. De qualquer forma, eu vou mandar exercícios para vocês treinando, tá? Vocês podem me enviar exercícios para resolver e eu vou tentar resolver, tá? Aí colocou no YouTube, você vai entendendo aí, praticando, tá bom? E pode me mandar problemas já adiantados, se quiser, tá? Não falta muito para concluir a nossa matéria, tá? Não falta muito para concluir a nossa matéria. Ok? Não falta muito mesmo, tá? Falta pouco. Tá bom? Então, pratiquem, treinem bastante, tá? Então, a gente se vê aula que vem, tá? Ok? Se não tiver pergunta, a gente se vê aula que vem. Tudo bem? Ok. Olha, Camila, essa semana eu vou lançar as notas, tá? Nessa semana, tá bom? Nessa semana eu lanço as notas, tá bom? Deixa eu tirar a gravação aqui, rapidinho.